Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um Prosa Espírita especial de final de ano. Nós estamos aí, encerrando o ano de 2022. Então, preparamos uma série de vídeos para oferecer a você que nos acompanha, você que deseja ir se inteirando, estudando a doutrina espírita. Então, essa prosa, essa série de vídeos são de convidados, de pessoas muito caras ao canal, à TV Revelare, ao Beto, a mim, a Marisa, estudiosos, pesquisadores que contribuem trazendo as suas pesquisas, os seus conhecimentos para compartilhar com todos nós, como eu disse, para nós que queremos nos inteirar dos estudos da doutrina espírita. Então, está aí uma prosa espírita especial, uma série especial de final de ano. Hoje nós vamos trazer, pessoal, para nossas reflexões, algumas informações sobre a importância de se estudar todas as obras da doutrina espírita. E claro, então nós estamos falando as obras organizadas por Allan Kardec. Nós pedimos a você que, por favor, nos apoie se inscrevendo, se ainda não o fez, e se você puder e quiser, também nos apoie contribuindo aí com uma doação, se tornando membro ou utilizando a nossa chave Pix, para que a gente vá mantendo essa plataforma e de modo que ela possa, de maneira que ela possa receber esses conteúdos que são muitos, né? Então precisamos ter essa plataforma paga para receber todos esses conteúdos. Então contamos sempre com o coração amigo para que a gente possa cada vez mais aumentar os inscritos, aumentar os membros, as pessoas que querem aí ajudar, né, no custeio dessa plataforma, tá bom, pessoal? Então, fica aqui sempre o nosso pedido e o nosso sentimento de gratidão, contando também com o apoio de vocês para ativar o sininho de notificações, curtir, comentar, compartilhar em suas redes sociais, tá bom, pessoal? Então, chega de enrolação, vamos trazer aqui para o nosso primeiro nossas primeiras reflexões, que é a importância de se estudar todas as obras da doutrina espírita, né, entre parênteses, de Allan Kardec, tá bom, pessoal? Então, está apresentado aqui, vocês estão vendo, todas as obras da doutrina. São aqui 23 obras, contando, claro, com 12 volumes da Revista Espírita e mais 11 obras que estão separadas, né, desses 12 volumes, como vocês podem perceber aqui. Há do senso comum dizer-se Pentateuco kardeciano, Pentateuco espírita, e pessoal, isso não existe, tá? A doutrina espírita não se compõe somente de 5 obras. Vamos deixar esse termo Pentateuco para as obras que ditas sagradas, as obras de Moisés. Lá tudo bem, deixa o Pentateuco como é conhecido. Mas aqui não. Aqui nós temos um trabalho enorme do mestre lionês Allan Kardec, e que nós precisamos, aquele que realmente se diz espírita, que quer realmente estudar, precisa, de bom interesse, seria, né, interessante mesmo conhecer todas essas obras. Então, está aqui, se você pesquisar na internet, você vai encontrar e vai contribuir bastante. Por exemplo, quando nós lemos o que é o Espiritismo, que é uma brochura fininha mesmo, são mais ou menos 100 páginas, você vai começar a se inteirar dos princípios. Então, você vai ter ali um sumário, né, dos princípios da doutrina espírita. Você vai encontrar ali também Kardec dialogando com aqueles
que seriam seus opositores, os opositores do Espiritismo, aqueles que queriam combater, né, trazendo aí os seus questionamentos como forma de combater. Enfim, nós vamos encontrar Kardec num bom diálogo com essas pessoas. Então, com certeza vai responder algumas indagações que talvez tenhamos, e lendo lá, fala, poxa, Kardec está respondendo algo que eu tinha dúvidas aqui. Então, vejam, a importância de estudar o que é o Espiritismo. Mas alguém pode dizer assim, mas eu nunca vi falar de o que é o Espiritismo. Você que frequenta uma casa espírita, cobrem, por assim dizer, das pessoas responsáveis apresentar ao público essas obras, o que é o Espiritismo e todas as demais obras, não ficar adstrito somente ao Evangelho segundo o Espiritismo, abrindo de forma aleatória, e o que é o Livro dos Espíritos, que mal é estudado nas casas espíritas. Livro dos Médiuns passa longe, a Gênese e o Céu e o Inferno são muito desconhecidos no movimento espírita brasileiro. Então, veja, a importância de apresentar. Aí nós estamos falando aqui, por exemplo, vocês vão ver aqui embaixo, no canto esquerdo inferior aqui, Viagem Espírita, coletânea de preces, instruções práticas sobre as manifestações espíritas, o Espiritismo na sua mais simples expressão, catálogo racional para a formação, para a formação de uma biblioteca espírita. Nós vamos encontrar a Gênese, o Céu e o Inferno, os 12 volumes das revistas espíritas, e por aí vai, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, e se eu esqueci alguma aqui, vocês, por favor, deem uma lida aqui que vocês vão encontrar. Então, são 23 obras. O Espiritismo é uma ciência, e como toda ciência, ele tem um ponto de partida, é onde ele vai começar as pesquisas, as observações, para que a partir dali comece a se estabelecer um princípio. Mas esse princípio, ele não vai ser, como que eu vou usar a expressão? Ele não vai ser completamente estar pronto, ele não estará completamente pronto, melhor dizendo, logo no seu início. Ele tem um começo, então nós começamos a estabelecer um princípio pela observação, pelas pesquisas, e a partir do estudo que vai se fazendo, das primeiras informações que vão nos chegando, cada vez mais que nós vamos ampliando o conhecimento, dentro desse princípio, vai sendo apresentado outros tantos detalhes, outras tantas informações, que vai fazendo com que vamos compreendendo cada vez mais o princípio. Então, por exemplo, o princípio da reencarnação. Kardec dialoga com os espíritos no Livro dos Espíritos. Mas, veja bem, há uma necessidade de se estudar esse princípio, e Kardec dialogava com os espíritos, ouvia os espíritos, questionava, e para que fosse melhor compreendendo, e cada vez mais esse princípio, aqui no qual eu disse a reencarnação, vai ficando cada vez mais claro. Então, não podemos simplesmente dizer assim, a reencarnação é para o aprendizado do espírito. Tá, isso é de comum entendimento. Mas não para aí. Nós precisamos mergulhar nesse universo reencarnação, porque dentro dele nós vamos encontrar uma série de explicações que vão responder às nossas indagações. Mas é necessário o estudo, e esse estudo evolui do seu início, da sua base, o Livro dos Espíritos, que é a parte filosófica, onde contém todos os ensinamentos dos Espíritos, mas que vai se desenvolver ao longo das demais obras.
a partir do Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, as revistas espíritas. Kardec vai dialogar bastante no Viagem Espírita, e por aí vai, como eu disse, sempre o estudo ampliando, né, a partir do conhecimento, vai se ampliando. Então, nós vamos cada vez mais mudando, se nós mudando o conhecimento, ou pelo menos adicionando mais conhecimento naquele conhecimento inicial, né, naquele princípio inicial. Vocês querem ver aqui também um outro exemplo? Nós vamos pegar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, sobre fluidos. Então, há teorias ali em voga, que era o fluido universal, o fluido vital, adotado pelos magnetizadores materialistas, e o princípio vital, que é o que a doutrina espírita adota como um princípio, como explicação, para explicar os fenômenos da vida. Então, por exemplo, vamos lá, tinha-se uma ideia de fluido vital, que seria uma substância que seria o combustível do corpo físico, e que esse combustível você passava de você para outro, você transmitia através, hoje nós conhecemos como passe, através do magnetismo. Era uma teoria muito discutida pelos magnetizadores materialistas, por aqueles magnetistas, né? Aqueles que nem sempre eram os magnetizadores, mas estudavam o magnetismo. Surge, então, durante esse movimento todo, e até antes, a teoria do princípio vital, que é para explicar algo que não se compreende. Olha, o que não dá para aceitar é que há uma substância da vida. Isso fica estranho. Mas, então, como nós não conhecemos, vamos chamá-lo de princípio vital. E os espíritos, na doutrina espírita, vai lançar mão dessa teoria, tá? Então, nós temos no Livro dos Espíritos o início, então tinha ali fluido vital e tinha ali princípio vital. Ao longo dos estudos, perpassando por todas as obras, os espíritos vão abandonando, Kardec vai abandonando a ideia de fluido vital, vai deixando isso para o lado, essa teoria, e fica com a teoria do princípio vital, que aí, na obra A Gênese, tem um capítulo especial tratado do princípio vital, e depois no capítulo dos fluidos, né, ali no capítulo 11, o Kardec vai trabalhar mas com muita profundidade sobre os fluidos, sobre o perispírito, a ação da alma, do ser pensante, sobre esses fluidos, então o perispírito, atuando sobre a economia orgânica, sobre, né, tudo aquilo que nós podemos aqui entender como matéria. Então a gente percebe que houve uma evolução no estudo, para chegar lá na Gênese, como eu disse, e ter uma conclusão de um estudo que vale a pena, pessoal. Vale a pena ir lá no capítulo 11, que trata dos fluidos, e estudá-lo, meditar muito sobre ele, para que a gente vá compreendendo melhor essas ideias, esse princípio, tá certo? Então, vamos avançar um pouquinho aqui. Nós vamos, primeiramente, ver aqui que Kardec dá uma indicação que está lá no Livro dos Médiuns, na sua primeira parte, no capítulo 3, que trata do método. No item 35, lá no finalzinho, ele vai dizer assim: aos que quiserem adquirir essas noções preliminares pela leitura de nossas obras, Kardec agora vai dizer: aconselhamos que se leiam nessa ordem. Olha só. Aos que quiserem adquirir essas noções preliminares, pela leitura das nossas obras, aconselhamos que as leiam nessa ordem. Então, eu estou chegando no movimento espírita agora, então eu não tenho nenhuma noção.
Por onde eu vou começar? Ah, pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Errado. Ah, vamos então pegar uma obra mediúnica. Errado, pessoal. E errado, entendam o que é errado, não é aconselhável, como o próprio Kardec está nos aconselhando, que leia nessa ordem. Olha só, primeiro, é Kardec, não é eu que estou aqui dizendo. Está lá no item 35 do capítulo 3 do método. Kardec vai dizer, o que é o Espiritismo? É o título dessa brochurinha. Essa brochura, de uma centena de páginas somente, contém sumária exposição dos princípios da doutrina espírita. Então, gente, é um resumo desses princípios. Sabe? Para que a gente vá começando a ter uma noção, uma compreensão melhor. Um apanhado geral desta, permitindo ao leitor apreender o conjunto dentro de um quadro restrito. Então, aqui é só para que você tenha uma noção muito rasa sobre os princípios da doutrina espírita. E ele vai seguir dizendo, em poucas palavras, ele lhe percebe o objetivo e pode julgar do seu alcance. Então, o leitor, fazendo essa pequena leitura, né, dessa brochura, do que é o Espiritismo, ele já vai ter uma ideia e ele vai poder julgar melhor a força moralizadora do Espiritismo, o alcance dessa ciência filosófica. Aí ele segue aqui. Aí se encontram, além disso, respostas às principais questões ou objeções que os novatos se sentem naturalmente propensos a fazer. Esta primeira leitura, que muito pouco tempo consome, pessoal, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. Então, seria ali como o beabá, a cartilha do beabá, que você leia, reflita, leia, releia, quantas vezes for necessário, para que você vá se inteirando cada vez mais. Como eu disse, nós vamos encontrar questões e objeções, Kardec dialogando, né, com o crítico, com padre, Kardec um livre pensador, Kardec batendo um papo, sendo questionado e respondendo com muita seriedade, tá? Então, vale a pena o estudo dessa obra, que eu quero destacá-lo aqui. Já está ela na sua integralidade, toda ela, na playlist do nosso canal. Né? Então, se você for lá na playlist, você vai encontrar o que é o Espiritismo, toda a obra estudada passo a passo por nós aqui do canal, tá bom? Então, já fica aí esse convite. Então, a segunda obra que Kardec vai nos apresentar, nos aconselhar a ler, que é o Livro dos Espíritos. E ele diz, contém a doutrina completa, como a ditaram os próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. Então, o Livro dos Espíritos se divide em 4 partes, né? Então, nós vamos estudar o que é Deus, os atributos da divindade, espírito e matéria, e por aí vai. Vamos para a segunda parte, que do mundo espiritual ou mundo espírita. Então, agora é algo que era desconhecido para a humanidade, era um incógnita, era obscuro. Então, a partir desse capítulo 2, os espíritos vão nos ensinar acerca do mundo espiritual, os espíritos encarnando, reencarnando, desencarnando, como é a relação, a sociedade no mundo espírita, enfim, tem uma série de questões que precisa ser bem estudada, tá bom, pessoal? E como eu disse, até então era completamente desconhecida por nós, né, o pessoal daquela época, no século XIX. Haviam tantas indagações
o homem é uma alma encarnada. Ah, beleza. Mas o que acontece com essa alma após a morte? Ela desaparece? Ela vai para onde? Segundo os materialistas, ela se destrói porque ela é um subproduto da matéria. Então, quando a matéria morre, o corpo orgânico morre, também esse subproduto acaba-se. E aí ficava todas essas questões pairando no ar. A igreja, por exemplo, né, dizia que a alma ou ia para o céu, para o inferno, ou então para o purgatório ali, que era aquele lugar intermediário. Então, havia muitas especulações, mas, como eu disse, não passava de especulações. A doutrina espírita vem, os espíritos, em sua segunda parte dessa obra do Livro dos Espíritos, vem nos revelar aquilo que era, né, muito obscuro. E ele vai dizer: é a revelação do destino do homem, a iniciação no conhecimento da natureza dos espíritos e nos mistérios da vida de além-túmulo. Olha, quem o lê compreende que o espiritismo objetiva um fim sério, que não constitui frívolo passatempo. Então, Kardec está fazendo menção, me perdoe, por exemplo, né, nas mesas girantes, as mesas dançantes, quando nos salões o pessoal ia para se divertir com esses fenômenos. Então, ali era um passatempo mesmo, era algo frívolo. Então, quem estudar o Livro dos Espíritos com seriedade vai perceber que a doutrina espírita tem um alcance filosófico muito grande, com consequências morais gravíssimas. E que nós vamos descartar qualquer ideia de passatempo, algo que seja frívolo. Então, o Livro dos Espíritos, como foi dito, 4 partes. A primeira parte, Deus, as causas primárias. A segunda parte vem tratar do mundo espírita, o mundo dos espíritos. A terceira parte, das leis morais. A quarta parte, esperanças e consolações. Aí fecha a obra. Então, olha a importância de se estudar esse livro. Tá bom, pessoal? Que não deveria ser ignorado em momento algum. Se você se diz espírita, e volta aqui a pedir, se você se diz espírita, frequenta uma casa espírita, exija, cobre dos dirigentes, dos responsáveis, que apresente essas obras, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e a estude, forme grupos para estudar, tá? Então, Kardec dá a terceira indicação, que é o Livro dos Médiuns. Vai dizer, olha, destina-se a guiar os que queiram entregar-se à prática das manifestações, dando-lhes conhecimento dos meios próprios para se comunicarem com os espíritos. Então, no sentido genérico, todos somos médiuns. Isso é claro, não é? Então, todos somos médiuns. Mas o Kardec vai dizer que somente são médiuns, usando essa palavra, né, na sua acepção, aqueles no qual a faculdade é patente, ela é ostensiva, tá? Então, é assim que nós devemos nos referir a médiuns, de forma geral, porque sofremos influência ou somos influenciados pelos espíritos, seja por sonho, seja por inspiração, seja, né, até por intuição, enfim. Mas, na acepção da palavra, médium é aquele no qual o espírito se manifesta por ele, né, dando instruções, orientações, enfim, de forma ostensiva, clara, evidente. Esses são os médiuns. Então, o médium, aquele que quer se ocupar da faculdade mediúnica, que quer descobrir se é médium ou se pode se tornar médium, aconselhável que se estude o Livro dos Médiuns. Então, veja, a teoria precede a prática.
né? Não é o carro na frente dos bois. Beleza? Então, eu pretendo ser médium. Quero certificar se eu tenho condições, aptidões para desenvolver a faculdade mediúnica. Então, eu primeiro vou estudar, à medida em que eu vou tomando conhecimento, vou me colocando em condição de observar se sou médium ou não. Então, ele vai dizer, olha, aqueles que querem se ocupar das manifestações, precisam primeiro ter conhecimento, né, de como lidar com isso. Né? E aí, agora, claro, ele vai tratar aqui também dos evocadores. Então, médiuns evocadores, e há aqueles que, né, que somente queriam observar, que também faz necessário o conhecimento. Então, ele segue dizendo, é um guia tanto para os médiuns, então é um guia, pessoal, é uma bússola, como para os evocadores e o complemento de O Livro dos Espíritos. Ah, então quer dizer que, de certa forma, o Livro dos Médiuns é uma continuidade, é um complemento? Sim, segundo Kardec, e nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, nós vamos percebendo o quanto nós podemos sempre nos reportar ao Livro dos Espíritos para dialogar com o Livro dos Médiuns em algum momento onde estivermos estudando, tá, pessoal? Aí Kardec vem a sua quarta indicação, que é a Revista Espírita, né? Então Kardec ele traz essa informação, lembrando que a Revista Espírita, a primeira em 1858, fecha com Kardec em 1869, mais ou menos mês de maio, abril, maio, porque Kardec falece em março, né? Ele morre em março, mas ele deixa preparado, se eu não me engano, até maio. Então, de maio em diante, abril, maio em diante ali, já não é mais Kardec, mas são 12 volumes. E é um laboratório onde Kardec dialoga com opositores, com os chamados inimigos, com os correspondentes, com os assinantes, ele apresenta questões para os espíritos, ouve os espíritos, né? Então é um debate, é um laboratório que merece, que é muito bom de se estudar, e quero também aqui lembrar, estudamos a Revista Espírita aos domingos, o Beto faz o estudo, está no ano, né, no seu primeiro volume, em 1858, o Beto está quase concluindo o mês de outubro, ou seja, quase findando o primeiro volume, 1858. Então, são 12 volumes, 1858 sendo o primeiro, fechando em 1869. Que nós temos conhecimento aqui, né? Então, ele vai dizer, a Revista Espírita, variada coletânea de fatos, de explicações técnicas e de trechos isolados, que completam o que se encontra em duas obras precedentes, lembram? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, formando-lhes, de certo modo, a aplicação. Sua leitura pode fazer-se simultaneamente com a daquelas obras, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Porém, ela será menos obscura, né? Será mais clara, se lermos ela primeiro, ler primeiro o Livro dos Espíritos, fazer um estudo, e depois ler a Revista Espírita, sempre consultando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Quero lembrar aqui que Kardec, quando trata somente do Livro dos Médiuns e Livro dos Espíritos, é porque ainda, claro, nós estamos falando, o Livro dos Médiuns foi em 1861, né, o seu lançamento, então ainda não havia as demais obras que nós conhecemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis. Eu imagino que se houvesse essas obras, Kardec indicaria a leitura também dessas obras, penso eu, porque como ele mesmo vai dizer que a doutrina espírita é progressiva, então o ensinamento dos espíritos vai evoluindo à medida que o nosso conhecimento vai podendo
vai nos possibilitando receber novas informações e a ter novos princípios, então o estudo sempre ele é crescente, né? Então ele vai dizer: isto pelo que nos diz respeito, os que desejam tudo conhecer de uma ciência, olha só, devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Então, quem realmente se debruça sobre uma ciência, ele não pode simplesmente pegar um artigo, uma obra de um único autor e tomar aquilo como sendo a verdade absoluta. Ele precisa ler tudo que está tudo que é referente, que seja referente a aquela ciência no qual ele deseja se inteirar. Da mesma forma, é a ciência espírita. Então, nós não podemos ficar somente no universo do Livro dos Espíritos. Somente, ou Livro dos Médiuns, ou somente Revista Espírita, né? Devemos ler o conjunto, ouvir todos os autores. Quem são os autores? Os espíritos. Né? E a partir disso, criar, né? E conseguindo criar, desenvolver um conhecimento acerca disso. Se ficarmos limitados somente a determinada obra, o nosso conhecimento vai ficar limitado a essa obra, né? Não vai ampliar. E quando chegar o novo, eu não terei como compreender. Posso até refutar, porque eu não compreendo. Não foi assim que eu aprendi. Não foi assim que me ensinaram. Por quê? Porque ficou somente restrito àquela obra. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias inteiras, apologias, inteirar-se dos diferentes assuntos, a fim de poderem julgar por comparação. Olha, foi assim, dessa maneira, que Kardec procedeu. Usou o controle universal do ensino dos espíritos. Esse é um princípio. Chegava para ele, de todos os lugares do mundo, por médios desconhecidos um dos outros, chegavam para ele as comunicações. Ele ia comparando, aproximando aquelas que mais faziam, que eram mais racionais, razão, lógica e bom senso, ouvia os espíritos, né, e comparava tudo isso e aí estabelecendo princípios. Então, devemos fazer assim. É racional e é necessário para melhor compreendermos essa doutrina filosófica, essa doutrina, essa ciência filosófica que é a doutrina espírita. Ele vai dizer, por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto não queremos de nenhum modo influenciar a opinião que dela se possa formar. Então, nos púlpitos faziam-se nas imprensas várias e várias escritos, né, panfletos, combatendo a doutrina espírita. Algumas outras obras de teólogos, né, dos padres, dos bispos, dos materialistas, combatendo. Então, Kardec fala assim, lê tudo, mas compare. Compare para que você por si só, consiga compreender ou aceitar ou não aquela objeção, aceitar ou não aquilo que os espíritos apresentam como ensinamento. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocamos-nos nas fileiras, tá certo? Então, as obras de Kardec estão ali para ser estudada, para ser comparada junto a demais obras, seja quais forem. Não nos cabe ser juiz e parte, e não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz.
toca ao leitor, olha só, separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Então, é isso. Ah, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou separar o que é bom, o que é mal? O que é verdadeiro, o que é falso? Estudando. Não há outra forma. Veja, pessoal, eu quero aqui, compreendam bem essa crítica, quando eu me dedico somente a ouvir expositores, palestrantes, por mais renomados que sejam, pessoas sérias, eu estou adstrito ao conhecimento dele. Lembra o que Kardec falou lá atrás? Estou restrito ao conhecimento dele. Falou lá atrás, agora há pouco, que aquele que quer se inteirar de uma ciência, ele não fica somente na obra de um autor. Lê tudo. Então, eu não posso ouvir que um palestrante ou outro fala. Eu preciso pegar as obras da doutrina espírita, estudá-las, e estudar as obras da doutrina espírita, ela demanda, então, um esforço, porque é pesquisa que eu tenho que fazer, conhecer melhor esses princípios. A partir daí, eu posso dialogar com tantas outras obras, com tantas outras refutações, obras, sejam elas mediúnicas ou não, sejam ela venha de onde vier, mas eu estou embasado. Se há dúvida sobre determinado assunto, eu preciso me reportar às obras da doutrina espírita. Posso até ouvir um colega, um pesquisador, um estudioso, devo fazer isso, mas ouvi-lo, mas depois, por mim mesmo, certificar se todo esse conjunto de informações que está chegando tem lógica, razão e bom senso para que eu possa absorver isso, certo? Porque o conhecimento, ele vai se ampliando à medida em que vai se estudando. Eu posso ter um conhecimento em determinada área no estudo da doutrina espírita, por exemplo, o Beto ter em outro. Eu posso ouvir o Beto quando ele vai me orientar em determinado ponto, mas eu preciso, por mim mesmo, me esforçar e certificar se realmente aquela informação que o Beto está me entregando, ela está em acordo com o meu entendimento, porque para o Beto pode ter uma compreensão, e eu posso ter uma outra, e isso não significa que ele está certo e nem que eu estou errado, ou vice-versa. Significa que, naquele momento, a minha compreensão abarca daquela forma, mas aí eu preciso estudar. Eu tenho que alimentar isso para que realmente depois eu certifique. Ah, realmente, o Beto tinha razão. Ah, não, olha, o Beto parece que estava meio equivocado aqui. Mas, veja bem, ainda assim, partindo do princípio que, respeitando o entendimento dele, mas tudo dentro dos princípios da doutrina espírita. Eu não posso criar sistemas porque eu acho que é. Criar sistemas jamais. Eu estou especulando, por exemplo, eu estou aqui criando algumas questões para que mais à frente talvez as respostas venham à luz. Mas, como eu disse, necessita de um esforço. Não se dá assim simplesmente ouvindo o outro falar. Não, isso não é de bom tom, tá? O aluno, ele ouve o professor, não é isso? Mas o professor, ele passa os deveres, o professor indica os livros, o professor quer ouvir o aluno, e no século XIX, era um dos métodos utilizados por Pestalozzi e tantos outros que incentivava a criança, o aluno, ela por si só ir descobrindo aquilo que ela estava pesquisando. Pelas indagações, pelo contato, pelo diálogo uns com os outros, ouvindo aquele que compreendeu melhor, auxiliando aquele outro que tem mais dificuldade, e o conhecimento ia se construindo assim, mutuamente. Então, eu julgo
uma opinião minha, que devemos fazer isso. Não ir para uma casa espírita, sentar como se faz nas religiões que temos aí, e ouvir o outro falar. Não, doutrina espírita não é religião, doutrina espírita ela não era assim adotada por Kardec, e sim para se estudar. Sabe, nós vamos ver então, por exemplo, algum assinante, algum membro levando temas, levando assuntos para que fosse ali estudado no grupo, juntamente com os espíritos. É dessa forma que devemos proceder. Pessoal, então, qual a importância de se estudar a doutrina espírita para fazer o fechamento dessa pequena exposição minha aqui? É que eu começo de um ponto zero, vou estudando, pegando pontos que eu julgo importante, dissecar aqueles pontos, e à medida em que vai ficando compreensível, eu vou avançando. E à medida que avança, você vai compreendendo esses princípios, a relação de além-túmulo, ou seja, como se dá esse intercâmbio, como o espírito está no mundo espiritual, como é, né, a logística do mundo espiritual, enfim, o que estabelece esse contato, quais são as leis, enfim, os princípios, e tudo isso vai crescendo em entendimento à medida que a gente vai cada vez mais se aprofundando nas obras da doutrina espírita, em todas as obras, de preferência, pessoal, nas 23 obras. Nós vamos aqui, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão apresentar uma coletânea de preces, que é um modelo. Os Espíritos estão nos dando um modelo como o Pai Nosso. Jesus nos deu um modelo de prece, que a gente pode utilizá-la, que é linda, né? Diga-se de passagem, bela, mas que não posso ficar somente adstrito a ela, ao Pai Nosso, como as preces que os Espíritos nos dão, por exemplo, preces para os sofredores, preces para os suicidas, preces... Não, eu tenho um modelo, mas que agora eu vou deixar o meu coração falar. A partir daquele modelo que eu estudei, que eu compreendi, o meu coração vai falar, o meu sentimento. É essa conexão que eu vou fazer com Deus, é essa conexão que eu vou fazer com os Espíritos, a partir desse entendimento de como fazer uma prece, mas não como repetir a prece. Peguei um modelo, agora deixa o coração falar. Tá bom, pessoal? Então, é isso aqui que eu queria trazer para vocês, agradecendo aí a você que está nos assistindo agora, e dizendo que, se você tem alguma dúvida sobre o que foi, né, exposto aqui, se você tem alguma discordância, quer fazer algum comentário, deixe na descrição do vídeo, que com certeza nós vamos voltar aqui e vamos conversar, porque a nossa intenção, o nosso objetivo, o propósito é estudar e não somente trazer e dizer que é a palavra final. Longe disso, é simplesmente uma exposição, estou apresentando reflexões e que cabe de bom grado mesmo objeções, comentários, perguntas, para que a gente vá estudando. Então, boas festas para vocês, um feliz aí 2023, com muita paz, com muita luz, e que possamos iniciar esse 2023, assim, na certeza de que será muito melhor, na certeza de que, com o conhecimento que eu vou adquirindo racionalmente, que é proporcionado pela doutrina espírita, pelo espiritismo, eu vou aplicar na minha vida, e as dificuldades que vierem a surgir, e surgem muitas das vezes, geralmente vai surgir, eu vou enfrentá-las com muito mais resignação, muito mais fé, sabendo que a verdadeira felicidade, ela é da alma. Feliz 2023, pessoal. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz.
Vou me despedindo de vocês aí com o coração cheio de alegria, pois que me sinto realizado estar terminando com vocês, findando esse ano, com todos vocês participando aqui do canal. E, mais uma vez, divulguem, pessoal. Divulguem para que cada vez mais levemos longe os ensinamentos dos Espíritos. Abraço a todos, muita paz, muita luz e nos vemos no próximo vídeo.